gente deve orar. E aí Jesus ele traz alguns pontos bem importantes que talvez pode ser a dúvida de alguém. Será que eu estou orando da forma certa? Né? Às vezes as pessoas perguntam. Então a oração ela não pode ser realizada para ser um instrumento de chamar a atenção. Então veja bem, a Bíblia ela traz uma consciência para nós lá no texto de Mateus capítulo 6, no versículo 6, que diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto. A oração ela deve ser realizada de forma secreta. Porque uma oração, quando ela é exposta, então ela está mostrando a espiritualidade daquele que está realizando a oração. Por consequência disso, as pessoas já te olham diferente. E na verdade a gente não deve chamar a atenção das pessoas por meio da oração, mas sim chamar a atenção de Deus. Por isso ele manda a gente fazer isso em secreto, porque a oração ela é um meio de nós nos relacionarmos com Deus em primeiro momento. Por quê? Uma oração é um meio de relacionamento com Deus. Se ela não está cumprindo o papel dela, que é levar a nossa intimidade com Deus a se realizar nesse momento da oração, então ela não está cumprindo o seu propósito. Então, às vezes, a pessoa vai lá e ela, por exemplo, eu faço a oração na internet. Eu não me sinto totalmente confortável com isso, mas eu sei a importância disso no meu particular. Porque a minha vida de oração não se resume naquele momento que eu estou na internet orando com o pessoal. Aquilo ali é para trazer as pessoas para orarem comigo, porque às vezes as pessoas precisam de um estímulo de oração, porque elas não conseguem orar sozinha, porque elas não têm um hábito. E de verdade, o hábito da oração é desafiador, porque as pessoas têm que parar a rotina delas para que elas possam realizar aquela oração. E às vezes a vida é muito corrida e as pessoas ficam naquela correria. E se não for por estímulo de alguém para parar ela e incentivar ela a orar, às vezes ela não para. Então, lá no texto de Mateus 6,6, Jesus ele diz, olha, vocês devem fazer isso em secreto. Então, na verdade, aquilo que eu faço na internet é só um reflexo daquilo que eu faço dentro do meu quarto sozinho. Nós tínhamos, lembra, na nossa casa antiga, no meu apartamento antigo, eu tinha aquela parte de baixo que era o lugar onde se guardava os cacarecos, né? Que tem em todo o apartamento, né? O quarto da bagunça. E aí eu fui lá, tirei tudo de lá e eu fiz ali o meu quarto de oração. Você foi orar o quarto da arrumação vezes? agora, né? Era o quarto da bagunça, agora era o quarto de endireitar a bagunça. E aí eu fiz, que coisa maravilhosa, era muito bom, porque ali era um momento onde eu era tocado pelo Espírito Santo e era legal porque o quarto era bem pequenininho. E aí quando eu ia orar, eu também adorava, né? Eu cantava e eu podia berrar, que não chegava nos apartamentos de cima, porque era no porão, assim, bem embaixo, na garagem. E eu fico imaginando as pessoas passando para ir lá, porque às vezes eu via que tinha alguém que passava para abrir as coisas deles lá embaixo. E tava eu gritando lá embaixo, orando. O povo dizia, pensar, é doido. Prenderam alguém aí dentro. Tá gritando. Mas era muito bom. E assim, a nossa vida de oração, na nossa intimidade, faz com que aconteça o que aconteceu com Moisés, né? Porque Moisés saía da presença de Deus e o rosto dele brilhava. E uma vida de oração tem o poder de fazer você brilhar. Então, a primeira coisa que as pessoas devem entender antes da gente falar sobre o Pai Nosso é que elas precisam ter esse momento de oração na sua intimidade. Claro, isso não vai impedir ela, por exemplo, de ir lá na igreja fazer uma oração com os irmãos no círculo de oração, ou lá na casa dela, quando ela está fazendo um culto no lar, ela fazer uma oração. Não é isso. Aqui, a vida de oração dela não deve se resumir no palco, mas sim nos bastidores. E a gente que é pastor, a gente tem essa obrigação dobrada. Porque antes de uma mensagem falar com o povo, ela deve falar com o pregador. Antes da oração chegar no povo, antes ela deve chegar no pregador. E aonde a gente faz isso?
na nossa casa. Hoje eu não tenho um quarto de oração que eu possa fazer isso com a intensidade que eu fazia no outro apartamento, mas eu tenho meu escritório onde eu faço isso também. Só que, claro, sem muita gritaria, porque quem mora em apartamento tem que se adaptar às regras de condomínio. Mas eu tô ali sempre em oração. E a minha vida de oração na intimidade ainda tá aquém do que deveria. Mas eu tenho buscado melhorar nesse ponto a cada dia. Eu acho que a vida de oração, ela deve ser um progresso constante. Ela nunca deve parar. Então, a nossa intimidade é um ponto bem importante para que a gente possa trazer isso para fora no nosso dia a dia, para as outras pessoas. Segundo ponto que eu acho bem interessante é que a gente deve evitar as vãs repetições, que é o que Jesus fala lá. Então ele diz assim, não oreis com vãs repetições. O que é isso? Por que a gente tem que evitar as vãs repetições? Porque uma oração repetida, ela é uma oração racional. Ou seja, ela não parte do nosso íntimo. Então, a oração, quando ela tem uma vã repetição, ela é apenas para você memorizar alguma coisa. Então, vai se tornar praticamente como uma reza, onde você está lá repetindo palavras, mas aquelas palavras elas não mexem nem com Deus, nem com você. Não é por muito falar, né? Então, porque as pessoas elas ficam preocupadas em achar que existe uma fórmula correta de orar. Aí elas entram na presença de Deus, elas dizem, ó Senhor Deus, Criador do Universo. Inclusive a gente vê muita gente na internet que é bem popular e bem influente na internet, que ora desse jeito, entona a voz e fala de um jeito imponente, poderoso, que, nossa, como se Deus fosse dizer assim, rapaz, essa voz de locutor me chama a atenção, hein? Vou dar mais atenção para a voz dessa pessoa aqui que fala com força. Não. Deus, ele quer ouvir uma oração sincera. Às vezes, eu, Douglas, já fiz isso na minha vida. De tá tão mal, mas tá tão mal. E mesmo sabendo o modelo certo de como é que se deve orar, eu entrar no meu quarto, fechar a minha porta, colocar um louvor e simplesmente não falar nada. Só chorar. Foi o tempo todo chorando. Foi quase 1 hora chorando de soluçar. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.